hoje o nosso papo super legal vai ser com Sandra Ronca e sobre ilustração infantil. Você lembra daqueles livrinhos que vocês costumavam ver quando eram criança na livraria com aquelas ilustrações lúdicas, maravilhosas? Hoje a gente vai entender um pouquinho desse universo da ilustração infantil, um pouquinho do processo criativo, da história de vida e do processo de arte-terapia ao final. Oi! Eu não sabia acionar, mas eu vi o convite e fui. Ah, Tudo bom? Boa tarde. tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem. O tempo voa, né? Quando a gente vê, Já tá na queria hora. dar uma olhada. É, eu tenho essa questão, assim, é a questão do tempo, né? O dar tempo para tudo. Até brinquei com você, né? Na live você tem que controlar e me cortar. Quando a Olha, gente fala do que gosta, eu vai tava embora. produzindo, Sandra, falando um pouquinho da minha experiência com livros, né? Eu, desde criança, sempre fui apaixonada por livros, né? Agora tem uma estante aqui cheia atrás, mas os meus pais me deixavam na livraria, eu acho que o nome era Unidunité, no Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro, e eles iam dar a volta no shopping e eu ficava lá lendo e vendo as figurinhas, as ilustrações, né? Os desenhos, muito entretida, não parava de ver, e eu adorava aquilo. Quando veio o Menino Maluquinho, vários outros, né? A Turma da Mônica com os gibis, e isso marca a nossa infância, né? Eu acho que é o primeiro contato antes da leitura até é imagem, e assim você começa a fazer o sentido para a vida, né? E aqui a gente vai falar hoje sobre a ilustração infantil e que é o seu mercado, que é a sua arte, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como é que foi o seu primeiro contato com a ilustração e depois falar um pouquinho sobre como é que a ilustração infantil entrou na sua vida. Tá, eu vou pegar o gancho do que você falou, porque eu acho que é importante. Ah, Para o cidadão, a leitura ela forma cidadãos, né? Então, assim, qual é a hora de introduzir a literatura para a criança? É desde sempre. É isso que teus pais faziam, deixavam você manipular os livros, você tomar, assim, uma intimidade, né, com o objeto livro. sim. E desde a gravidez mesmo é recomendado se ler para o bebê, mesmo na barriga, porque ele vai sentindo essa emoção que a mãe vai passando, né? Então, bem bacana. É. Agora eu vou falar de mim, inclusive essa é uma história interessante de como que a literatura entra na vida, porque eu frequentava salões do livro quando eu decidi tarde, né, que eu queria ilustrar, escrever. E eu via todo mundo dizendo, eu comecei cedo, aí eu pensava assim, gente, mas eu não gostava, né, assim, de livros, eu fiz associação com a escola mandar ler os livros, né? Aham. Mas aí, um tempão depois, caiu a ficha. Eu tinha esse contato que você teve quando pequena, desde sempre. A gente tinha os livros que chegavam da Itália, né? Agora eu vou entrar na minha família, que era italiana, então a gente recebia os clássicos com aqueles disquinhos e era uma expectativa, imagina. Em 1962 foi quando eu nasci, né? E depois, então nessa década de 60, chegar pelo correio esses livros com essas histórias, e foi assim que veio entrando o universo da literatura e o idioma, né, italiano, porque a gente foi aprendendo assim de ouvir. Então, assim, foi um clique, porque eu não via como literatura, eu via, sei lá, como uma diversão, e eu fiquei, mas como é que eu comecei, né, a gostar da literatura? Mas tem essa vivência, então fica a dica. E Agora, ai, fala. não, e como você começou a realmente ilustrar ou desenhar inicialmente? Aí tem essa questão que eu falei que os meus pais eram italianos e Sim. artistas plásticos. Ah, Então, legal. meu pai veio para o Brasil com a fotografia, ele trouxe a gigantografia, que eram grandes painéis fotográficos que não tinha aqui. Uhum. Dali ele foi indo para a pintura, porque ele fazia reproduções que não era igual hoje em dia, você pega um arquivo, baixa na internet e imprime em alta resolução, né? Então ele fazia reproduções
dessas obras clássicas com a base da fotografia pintando por cima. Daí ele foi para pintura, foi para cerâmica, foi para escultura. Ele sempre irrequieto, que dizem que é uma característica do aquariano, não sei se Aham. é, mas assim, sempre pensando lá na frente, né, e desenvolvendo. E com isso a gente tinha muito contato com arte. Os nossos passeios assim de fim de semana ou férias, ou era com a natureza, ao ar livre, acampamento, piquenique na praia, Floresta da Tijuca e visita museu. Entendi. Principalmente o de arte moderna, que tem aquele espaço enorme ali fora, né? Então a gente sempre em contato com a arte e sempre no ateliê dele também, fazendo coisas, né? É, Então, cerâmica, coisa. a fotografia estavam assim inseridas no dia a dia familiar. Era uma influência direta assim para você. Era direto. Então, assim, eu nunca comecei e nunca parei. Quer dizer, eu comecei, né, Aham. como todo mundo, comecei ali desenhando, mas eu nunca parei. Eu fazia, inclusive, como hobby. Eu Entendi. nunca me imaginei trabalhando com a arte, embora eles tenham sustentado 3 filhos com a arte. Nunca pensei em trabalhar com isso, segui outra área. Só depois dos 40 foi caindo a ficha que eu queria trabalhar com ilustração. O que me veio mais forte foi a ilustração. E olhando para trás, que quando a gente olha, né, a Aham. gente vê, poxa, aquele foi um momento que a ilustração me chamou. E eu não percebi, foram 2 momentos assim que realmente me chamou mais cedo e não percebi. Então, parabéns para quem encontra cedo o seu ofício, sua paixão. Você, por exemplo, né? E embora também quem quer ficar trocando, vai indo. A gente tem que seguir mesmo o que a gente sente, né? Com Que é certeza. para fazer. E seus pais te incentivavam? Eles falavam, não, segue esse caminho, é um caminho legal, ou tinha algum receio ali? É, eu nunca tinha pensado, né, em trabalhar com isso. Então, assim, na época do ateliê, na época que eu fazia as coisas, até a cerâmica, assim, eu fazia os bichinhos com carinho, o desenho, era tudo brincalhão, que Aham. ia para o lúdico, né? Tinha um traço infantil e tinha o lúdico. Aí eu até comentei com você que papai dizia assim, quando eu mostrava orgulhosa, né, o que eu tinha feito, tá muito infantil. Tá infantil, tá muito infantil. E isso eu olho a época. Eu podia ter pego uma cerâmica que eu tenho aqui, tá assinado lá 1980. Então, assim, eu estava já nos meus 18 anos e era aquilo que eu gostava de fazer. E nunca vi como uma dica, tá infantil, né? Eu sempre percebi como não tá bom o bastante, né? Não tá Tá. imaturo. Aham. E então eu estudei comunicação social, não sabia o que, que eu ia estudar, fiquei na dúvida. Depois que eu estava na faculdade, eu descobri que tinha comunicação visual. Eu acho que hoje em dia a gente tem mais oferta e tem mais esclarecimentos também, né? Tem mais Sim. ramificações. E então eu continuei. Estagiei em agência de propaganda na área de ilustração, mas na época eu tomei uma decisão, eu fiquei no trabalho que eu tinha, que era como relações públicas em joalheria, Uhum. mostrando o processo de fabricação da joia, da pedra bruta. Então, ao mesmo tempo, quando eu me questionei lá na frente, né, que tanto tempo eu perdi com isso, eu fiquei 10 anos nessa área. Tem sempre o dia do estalo, né? Você pode passar muito tempo se perguntando e tem um dia que vem a resposta. E aí eu percebi que eu ganhei a questão da comunicação, porque Uhum. eu era muito tímida, insegura, então assim eu me relacionava com pessoas de diferentes lugares, diferentes idiomas, e mesmo assim, quando eu lancei o primeiro livro, em 2008, no Salão do Livro, Uhum. aí no dia do lançamento a gente fala no microfone, faz aquela leitura, a contação, eu percebi que eu tinha que trabalhar melhor essa questão ainda de voz, de comunicação. E aí é todo um processo, né? É, De crescimento que a gente não pode parar nunca.
É engraçado que você, é curioso, né? Que você comentou que o seu pai falava, tá muito infantil, e você tinha aquilo como uma crítica, né? E que ele falava, mas que de repente, com o tempo, você foi descobrindo que sim, é infantil, porque esse é o meu estilo, e aí se configurou no seu estilo de ilustração, né? O desenho para ilustração infantil, para crianças, né? Não quer dizer que o desenho tivesse que maturar. Claro que tem, né? Com o tempo, a gente vai sempre aprimorando. Mas Nossa, vai. o estilo, né? E assim, eu até comentei com você que o papai realmente eu descobri depois, né, que ele não tinha uma boa autoestima. Uhum. Então existe isso também. Você não passa, né, para os filhos uma coisa que você não tem. Eu acho que seja difícil alguém passar, nesse caso, por exemplo, a autoestima. E assim, eu acredito que sim, estava muito infantil, mas assim, não rolou nada a partir disso. Uhum. Mas era para ter dado um clique, assim, e na realidade, assim, quando a gente está pronta, a gente percebe várias questões, né? Então, de repente, eu tinha que passar por todo esse processo de ainda ir em busca desse caminho para descobrir depois que era aquilo que eu queria fazer e ir com vontade, porque existem pessoas que crescem com aquele incentivo, né? Uhum. E outros não. E assim, quando a gente está pronto mesmo, a gente vai com mais vontade e assume, sim, é isso que eu quero. Sim. A questão de estar pronto não é meramente uma questão técnica, né? Eu sei fazer Não. bem, não, mas é uma questão psicológica muitas vezes, né? É o estar pronto emocionalmente para aquilo. Emocionalmente, porque não é Carreira. nem só a questão de se jogar para o mundo, porque agora não me vem, tem uma frase que a Cristiana Seixas, ela é psicóloga, ela fala, é um poema que é questão de. Você só descobre que tem as asas para voar na hora que você realmente se joga, né? Assim, Sim. do penhasco. É um poema, é um texto assim bonito que tem. Então, é quando você adquire confiança. O Uhum. estar pronto, muita gente não se joga em várias coisas assim porque não está 100% pronto, não está pronto, mas a gente tem que se jogar assim no processo do quase, né? O quase pronto. Você vai se preparando no caminho. Se a gente for esperar isso, a gente nunca vai estar, que a gente sempre vai querer se aperfeiçoar um pouquinho. A gente tem que, É, tem que ir fazendo enquanto vai se aprimorando. Mas isso. fala um pouquinho. Metaforicamente, Hum, eu acho que essas asas se abrem no salto, né? isso. No salto você descobre que elas têm muito mais poder, né? Que você tem mais poder aí. Então, assim, vamos dizer que quem recebe todo aquele incentivo de vai e tudo, eu era também mais fechada, não dizia muito o que eu queria, nem sabia o que eu queria, porque criança também não podia querer naquela época. Mas então, quando quem tem esse estímulo, né, essa liberdade, conversa desde pequeno, às vezes o estímulo é o contrário, é uma profissão, alguma coisa que os pais ou que os outros querem, tem que tomar cuidado, né? Mas É, então, existem esses que têm esse estímulo todo e vão, e eu acho que eu perdi até o que eu queria falar. Mas é justamente assim, se você não tem esse estímulo, você vai se fortalecendo na diversidade também. Quando você diz é isso que eu quero, você tem mais certeza também, né? exatamente. E vamos falar agora um pouquinho, Sandra, das suas influências e referências de ilustração. Quem é interessante para você? Quem marcou, né, ou até sua infância, as leituras da sua infância? Quem que você olha como influência? Ah, você falou de leitura da infância. Hoje em dia a gente fala muito de Bruno Munari, que é lá do início de 1900. Quem é da área de arte, de design, conhece o Bruno Munari, literatura, porque ele fez os pré-livros há muito tempo atrás, para livros sensoriais para crianças. Ah, legal. E eu fui descobrir, assim, isso foi uma coisa bacana que eu descobri quando eu entrei na literatura, né, no mundo da literatura e fui conhecer as pessoas, que um livro que eu era apaixonada desses livros, assim, de quando eu tinha os meus 4 anos, é, era dele, Il Prestigiatore Verde. E ele é um livro assim de janelinha de pop-up, ele se esconde, ele é bem Bruno Munari e numa época que foi a década de 60 que eu vim a conhecer, eu acho que ele fez um pouco antes esse livro,
era muito ousado, assim, e então, assim, foi muito bacana. Eu não ia nem apontar ele como referência na questão de ilustração, mas acho que ele é uma referência mesmo do lúdico. Para quem quer trabalhar com lúdico, com projeto gráfico, precisa conhecer. Ele entra no meu artigo, eu fiz uma pós-graduação de design e ilustração depois. Aham. Entra um texto teórico, ele tem vários textos teóricos. E justamente nessa pós eu tive que levantar umas referências, assim. Então elas podem ser até contraditórias, porque assim, os ilustradores da época de ouro da ilustração. Peguei até aqui, esse aqui é o Dulac. Uhum. Ele, umas manchas assim maravilhosas, eu citaria na questão das manchas em aquarela e a questão de composição. Esses ilustradores dessa época de ouro, eles são uma referência muito grande, eu cito no meu artigo de formação, Sim. na questão de composição, de linhas invisíveis, que hoje o Rui de Oliveira é um brasileiro, ele tem um livro teórico muito bacana, ele fala de linhas invisíveis também, e a questão de composição com esses artistas é fantástico. Então tem o Dulac, tem os irmãos Robinson, um deles mais, esse Arthur Heckham, eu sempre falei errado o nome dele, que eu boto um M onde não tem. Legal. Assim, eu acho assim fantástico. E bem assim, diferente deles, tem o Quentin Blake, que é um ilustrador que tem assim um traço muito solto, Aham. muito leve. Ele é até muito atrevido, porque os quatro dedos, ele pode fazer quatro dedos. As coisas não são proporcionais, né? Mas ele tem um jogo assim de criatividade, de traço assim que ele me encanta, como outros que seguem essa linha também, porque eu acho que nesse meu passar do tempo, como eu sempre desenhei para me divertir, eu fui pegando um traço Aham. muito solto. Então, assim, quando eu tô mais solta, menos comprometida com o risco do trabalho, eu faço um traço mais solto. Então, eu acho que por isso que eu trago os dois, assim, os modelos aqui, né, como referências, porque eu sou apaixonada por aquarela, pelas manchas que a aquarela produz. Eu digo que é uma tinta sincera, porque você não consegue cobrir, você não camufla, ela é transparente, né? Então, o que você botou muita água, ela logo entrega. Você exagerou a mão num papel que não é tão bom, ela entrega. Ela tem uma camada em cima da outra. Então, e a questão de composição, nossa, porque eu acho que a gente vai trabalhando o olhar e assim, isso foi um elogio que eu recebi na composição. Acho que foi Legal. o Eu vou mais que eu recebi. passa direitinho os nomes, vou deixar aqui na legenda para o pessoal Tá, eu te passo. E daí desses riscos soltos tem vários, mas o Quentin Blake eu acho que tem tudo a ver com isso. Desenhar rápido, pensar rápido. Então, assim, você vai me perguntar quantos livros eu publiquei. Aham. Está num processo que às vezes tem livro que foi contratado, mas não saiu ainda. Tem livro que eu já entreguei ilustração, mas não tem nenhum contrato, não sei quando vai sair, o livro impresso, né? E Sim. tem dois que eu entreguei em 2014. Isso é uma dica para as pessoas não perderem esperança, porque eu entreguei em 2014 para um editor Aham. as ilustrações com texto que eu escrevi. E daí ele me contatou agora para saber se estavam disponíveis ainda. Era praticamente um livro pronto, né? Um pouco assim diagramado já. E são dois livros que eu fiz para mim, com referências minhas de família, e eu fiz muito solto esse traço. Então, se você quer aquela coisa estética, assim, tá certinho, é isso aí. Não tá, realmente é um traço bem solto. E é como elas saíram. Um é uma homenagem à minha cadela, Aham. e que é um texto louquinho também, assim, que acontecem coisas que teriam sido impossíveis se não fossem no livro. E o outro é uma homenagem ao meu pai, esse artista que eu falei. Sim. Quando ele teve que esvaziar o ateliê, ele sofreu muito. Era um ateliê de 40 anos, com muita tralhinha guardada.
E assim, pai, posso jogar fora? Não, isso serve para quê? Carimbo. A maioria das respostas era carimbo. Aproveitando de falar um pouquinho sobre isso, a técnica na cerâmica, qualquer pecinha às vezes serve de carimbo, então ele tinha umas esculturas, a roupa toda trabalhada e eram carimbos, uma maçaneta que ele até tirou da gaveta, fiz uma rima sem querer. Então, assim, uma chave, um pregador que ele arrumava outra função, carimbo para cerâmica, como muita gente usa o carimbo na pintura, né? Sim. Então, assim, fala. Não, deixa eu só entrar no tema que a gente começou a falar um pouquinho do material que você usa, né? Eu achei interessante que você falou da tinta da aquarela, que ela é totalmente transparente, né? Uma tinta sincera. A gente rola uma paixão ali. Eu gosto muito de trabalhar com a técnica mista, mas rola uma paixão ali. Mas finalizando, um dia eu vi o meu pai saindo do ateliê e me deu tanta compaixão dele. Eu cheguei na casa dele e escrevi um livro que chama Lá Vai o João. Uhum. Então ela vai o João catando tralha. É assim, eu não conto a história do meu pai, mas eu me inspirei nessa questão do guardar, que às vezes não é compreendido pelas pessoas, principalmente quem não trabalha com arte, né? Que a gente sempre acha que vai dar para fazer alguma coisa, tá, quebrou não, mas vai usar ali, vai dar para fazer de alguma outra forma, vai colocar numa outra obra de arte. Com certeza. Então, a gente vai entrar nas técnicas, né? Porque Isso. eu trouxe um pouco isso para a ilustração. É assim, eu uso aquarela, Uhum. é o que eu te falei, a questão das manchas, eu trabalho com muita aguada e precisa realmente de um papel bom, de preferência quanto mais algodão, porque ele não esgarça, né? E uso acrílica, que daí eu pinto até em caixa de papelão, que o papelão esteja mais duro. Às vezes eu pinto nesse papelão ou na parte de trás dos blocos, que às vezes eles têm isso reforçado. Então, assim, a acrílica ela permite mais tipo qualquer papel. Eu gosto de um papel grosso. Sim, sim. Difícil eu trabalhar só com acrílica e usar um papel de gramatura menor. E a Agora técnica mista. trabalha com manual, né, Sandra? Eu acho que é um desafio muito grande, né? Hoje em dia, às vezes também você tem um cliente ou alguém te pede para, né, fazer uma ilustração e depois no final tá feito, ele fala assim, não, muda isso aqui para cá, faz maior, faz menor, muda a cor. E você fazendo um manual não te limita um pouquinho ou não é mais desafiante isso do que você fazer num software, por exemplo? Como é que é esse desafio para você? Eu nunca pensei em aprender a ilustração no virtual, porque eu gosto tanto de usar, né, esses materiais, o pincel e a tinta, e me sujo mesmo, faço alguma atrapalhada. Eu ilustrei 2 livros da Bia Bedran e no primeiro eu falei, Bia, tinha tinta branca no celular e na porta do banheiro. Ela, ai, que lindo! Então eu acho assim que dá uma coisa assim tão personalizada, não sei, eu curto mesmo a questão de usar os materiais palpáveis, né? A tinta, a casca de coqueiro, o papel com a gramatura diferente, um tecido, alguma outra coisa que tenha uma textura assim diferente. Olha, eu depois vou não, existe um vídeo do YouTube que foi selecionado pela Funarte que eu falo desses materiais diferentes. Eu apresento os trabalhos e falo os materiais. Alguém começou a me seguir, muito obrigada. Acabei de ver aqui. O pessoal É, também está interessado. Mas deixa eu te perguntar, qual o livro que, que você lançou, né, que você chegou a publicar, que é mais importante para você? Que você sente que, cara, esse livro é especial? eu preciso falar do Sumiço do Ó, porque assim, é um livro que é muito lúdico, birutinha, eu escrevi também. A letra O sai do livro, sai mesmo do livro. Então, Ah, não. as- Ó, ela sai, ela some. Então, assim, ele é super assim divertido e me deu assim tanta alegria de ver trabalhos que fizeram depois na escola também. Teve criança que foi brincando procurar sinônimo e assim escreveu sem usar a letra O.
Mas, assim, eu sempre tenho que falar do meu livro do coração, né? Depois que eu escrevi esse livro, eu acho que ele vai ser sempre o livro do coração. Eu tenho um amigo, Aham. ele tá cheio de manchas em aquarela. Eu tenho um Esse é amigo. um papel maravilhoso, esse é um papel Scholler, Aham. porque o papai tinha viajado, eu pedi para ele me trazer Scholler. Acho que ele ficou com pena de me dar. Me deu um outro, um Fabriano, enfim, depois ele me deu. É um Scholler com uma gramatura boa que permite assim uma mistura assim de cores lindas. E Legal. esse livro, fala, você ia me Não, perguntar. legal. Você vê as tintas, né, bem fluidas, você vê um trabalho de textura, né? Daqui dá para É. sentir. Vê, a questão da textura, eu uso também acrílica com guache por cima, assim, e aparece bem textura, não nesse livro, esse livro aqui está na aquarela. Aham. É, eu tenho um amigo, ele é um processo profundo, como dizem, que foi assim, eu não pensei em fazer um livro. No final Uhum. de 2007, eu perdi meu filho com 12 anos. Diz que a gente não perde, né? Eu também acredito que não perde. Enfim, eu acabei escrevendo sobre a sempre presença, porque eu vi uma chamada no jornal de escritores que tinham escrito sobre a morte, fiquei pensando o que, que eu escreveria. Foi logo assim no início, aí eu fui escrever um texto. O texto ficou leve, ficou poético e eu fiz uma primeira imagem, que era em Uhum. homenagem a ele, sou eu mandando bons fluidos. É, era perto do aniversário dele. E aí, aos pouquinhos, eu fui percebendo, assim, como eu falei, um longo processo foi totalmente intuitivo. Então, à medida que eu ia caminhando, elaborando, eu me lembro que uma vez eu estava num ônibus, eu pensei em fechar esse livro com um abraço, porque eu sou abracenta, eu fiquei mais ainda com ele. Ele Aham. estava muito abracento. Mas então aí as ideias foram vindo. Eu acabei fazendo outras ilustrações, encontrei os desenhos dele no meio de cadernos, livros, e aí eu fui digitalizando os desenhos. Esse foi o meu grande processo. Eu fui Aham. digitalizando os desenhos que ele tinha. Essa página é quando eu digo que a família ele desenha numa folha de papel. A minha pintura é aquarela e essa folha é em branco. O original está em branco. E aí cada desenho desse foi um desenho que foi digitalizado e tratado no Photoshop. A gente falou de técnica, o que eu uso sempre é o Photoshop, né? Aham. Inclusive, o editor a gente entrega um lápis para aprovar naquela proporção as coisas, para depois pintar o original. E o Photoshop é que eu faço as outras funções. Então, eu fui limpando e tratando. E à medida que eu limpava e tratava, eu fui cuidando de mim. Sim, Não fiz foi uma intencional. produção do livro, enquanto foi um processo não de desenvolvimento, mas de elaboração sua. Elaboração, Isso, isso. do momento que você está. É, as ideias foram vindo, aí eu fui seguindo a intuição. Eu fiquei muito intuitiva nesse período e eu Aham. percebia que estava me fazendo bem. Que bom. Eu lembro muito de uma amiga, teve uma live que ela participou, essa eu não cheguei a mandar para ela, e ela ouviu que eu estava me referindo a ela. Ela chegou aqui em casa e eu disse assim: tô, tô muito viva, tô cheia de amor. Aí ela me olhou assim, ela levou um susto, porque assim, meses depois, né, que eu tinha perdido o Hugo, foi bala perdida. Acho que eu não cheguei a te falar isso. Então é uma coisa assim muito mais impactante, é trágica, né? Então assim, eu falei assim, tô cheia de vida, tô cheia de amor. Aí ela se assustou, depois ficou feliz por mim, comentou até na live. E assim, eu percebi que aquilo me fazia bem. Porque depois eu fui estudar em 2014, bem depois, arte terapia, e eu vi que foi um processo que eu fiz intuitivamente, eu comigo. Comentei com você que meu pai também, por coincidência, tinha se fechado e tinha
feito algumas pinturas todas com a mesma temática, que é o Hugo com a mão para cima, uma bola de futebol, ele estava jogando futebol. Então, assim, ele fechado, mas eu vi que foi uma forma que ele encontrou de elaboração para ele. E eu fui fazendo. Vocês dois seguiram tendo a arte como uma válvula ali de escape, uma forma de elaboração daquele processo de luto, né? Foi. A gente nunca conversou sobre isso, mas eu percebi depois que ele tinha feito esse processo e quando ele faleceu, que foi antes de eu fazer essa versão final, porque eu tinha feito uma tiragem pequena, sem código ISBN. Quando ele faleceu, a gente foi encontrando assim nos papéis dele muita coisa, muita produção, assim, até riscos só em papel de jornal mesmo. E foi um processo dele. Então, basicamente, foram quase 10 anos que eu fui fazendo esse livro, porque ele faleceu em dezembro de 2007. Em 2008, eu comecei esse processo de seguir a intuição sem saber que virar um livro e perceber e pintar as aquarelas. E quando eu comecei a digitalizar as imagens, a minha irmã faleceu. E já foi de outra forma. Foi suicídio, olha só. Eu não sabia, eu não tinha te falado. Então, assim, sabe, teve uma quebra, assim. A minha relação com a morte era outra. Eu antes estava me nutrindo, né, me reorganizando, reestruturando, elaborando e me enchendo de vida à medida que eu estava trabalhando essas imagens. E aí, então, foi assim, uma série de questionamentos eu interrompi, só fui retomar em 2011. Então, é uma história, é um processo mesmo, né? Você vê aí que você falou 2007, né? E depois que você foi fazendo todo esse processo que iniciou em 2008 com a elaboração, né, das imagens, iniciar a fazer o livro, mas o livro te acompanhou, né, esse processo todo. Foi. Se ele fosse o livro em si, fosse o seu amigo, né? Esse processo fosse o seu amigo, assim. Agora eu continuo dizendo, espalhar meu amigo pelo Brasil. Mas falando assim do processo, sim, e depois de 2000 e antes de eu começar a arte terapia, eu conheci mães que tinham perdido os filhos, e aí eu fui vendo a forma de cada uma lidar. Acabei estudando arte terapia em 2014, e foi o meu artigo de formação. Se alguém depois quiser conhecer o artigo de arte terapia para o luto materno. Eu usei muito literatura para fazer esses trabalhos, e em 2015, por conta do Instituto Mãe Sem Nome, eu lancei uma tiragem de 100. Os recursos foram para o Instituto Mãe Sem Nome. E depois eu tinha vontade de fazer uma tiragem oficial, que eu digo que a certidão de nascimento é a ficha catalográfica, o código ISBN. Então, aí eu fiz pelo Benfeitoria e fiz de forma que cada livro que fosse comprado, um livro seria doado a um espaço público, biblioteca comunitária. Fiz assim, era uma coisa porque eu queria fazer um trabalho de literatura e arte para as crianças, uma coisa assim de forma voluntária, mas naquele momento uma forma que eu vi de colaborar com a literatura e a arte mais simples, assim, né? De começar já a fazer. E não tinha me dado conta de como que isso ia se expandir, né? Porque virou o projeto Tenha um Amigo, Abraço em Forma de Livro, e foi para todos os cantos do Brasil. Tem 2 lugares no exterior, acho que é Austrália, Estados Unidos, que tem também projeto com brasileiros, né? Com literatura, e ele foi para muitos cantinhos assim, até a Expedição Vagalume levou por dentro da Amazônia Legal, fez chegar os livros. Então, assim, é uma alegria, porque cada um é lido por não sei quantas pessoas, né? Pode ser um bálsamo para as pessoas também. Como é que um processo seu interno se materializou, né, de uma forma poética, lúdica, com as ilustrações, com o texto, e como é que isso ganha vida, né, ganha asas, que a gente estava falando no início, né, ganha asas
e atinge, né, muito mais pessoas, de repente mudam mais vidas e ajudam, né, pessoas também em momentos mais delicados. E isso também é muito poético, né? A benfeitoria é um crowdfunding, né? Que você colocou o seu projeto e as pessoas Foi. foram ajudando. E você vê o esforço também das pessoas nesse intuito de estar junto com você, né? Nesse objetivo, né? Foi muito bonito. E essa questão do livro doado também foi mais motivador ainda, né? Exatamente. Eu queria chamar a atenção que, assim, o nome dele era Hugo. Eu discretamente eu botei na frase tenho um amigo. Eu tenho uma amiga que transferiu para o inglês e a gente conseguiu deixar o Hugo no título também, né? Como é que Falei com você que eu vou tentar formatar o e-book para o inglês. tem? E, na realidade, ele é um texto de literatura aberta, porque é super válido. Assim, eu conheço mães que homenagearam os filhos, não são escritoras, não pretendem ser, mas fizeram um livro em homenagem. É super válido, mas como eu estava na área de literatura, eu estava com esse foco, o que, que eu escreveria, né? Então, eu falo de um amigo sempre presente, e por isso que a gente chama de literatura aberta. Teve um rapaz de 27 anos que ele me agradeceu. Eu passei um fim de semana onde ele estava. Ele me agradeceu pelos 3 dias, sempre, porque ele perdeu a mãe quando ele tinha 12 anos. Então, a leitura que ele fez foi ele com a mãe que ele tinha perdido, apesar dele saber da minha história. Tem. Ele era namorado da minha sobrinha, então assim, ele conseguiu, achei isso muito bacana, ele conseguiu se distanciar disso e aqui relembrar várias coisas que ele disse que estavam adormecidas dele com a mãe, as memórias, foi muito bom para ele. Ai, que bom. Você vê que como é que essa cadeia, né, vai se aumentando e você consegue atingir muito mais pessoas, né? É muito bonito isso, né, da sua parte também, né? É uma homenagem que fica ao seu filho e um apoio, uma ajuda aí a pessoas que estão passando ou passaram por momentos delicados, né, como você. Isso. E eu quero expandir essas ideias do tem um amigo abraço em forma de livro, já me deram assim várias outras ideias de realização também, de tocar uns mini projetos. Você comentou da arte terapia. A gente recebeu essa semana que a gente fez a divulgação da live essa pergunta exatamente. O que é a arte terapia? Aí eu te pergunto, o que é a arte terapia? Como é que ela veio para a sua vida e o que ela trouxe de benefício? Olha, se a gente falar de sincronismo, ele faleceu em 2007. No Uhum. dia seguinte que ele foi enterrado, eu tive que ir à PUC para o meu mais velho fazer matrícula. De reservar uma matrícula que foi bem nessa situação de vestibular, ele perdeu a oportunidade do vestibular da UFRJ, da UF, enfim. E aí, no dia seguinte, o meu cunhado levou a gente, então eu fui passeando por uma livraria ali da PUC e fui deixando a minha intuição me guiar. Uhum. Então, assim, logo me chamou a atenção na vitrine um livro específico que é sobre Maria, né, a Nossa Senhora. E na estante eu fui passando meu dedo e puxei um livro e estava escrito Arte Terapia. Aí eu achei super interessante. Quando eu vi, depois eu fui pesquisar e essa formação durava 30 meses. Aí Aham. eu pensei, muito longo, não quis fazer na hora. Fiz a pós de ilustração, que durou menos tempo, e depois, em 2014, surgiu essa chamada de novo da arte terapia, que estava adormecida lá desde 2007, né? Sim. E o que é arte terapia? Aí eu resolvi aceitar o convite de fazer a formação porque poderia contribuir com o meu trabalho. Eu adoro simbologia, metáforas, mitologia, né? Então, fui sem saber que eu ia ficar até o fim. E as práticas aconteciam com a gente, agora eu vou explicar então o que é. Aham. Cada aula, cada seminário, fim de semana, ele tinha uma temática da criança interior, do pai, da mãe, do herói. E assim, as vivências são ensinadas, a arte terapia ela usa recursos
artísticos, expressivos, para a gente primeiro fazer um mergulho e entrar em conexão com a gente. Na realidade, com o subconsciente, né? A gente vai ficar mais centrado ali. Pode ser música, pode ser uma meditação guiada, visualização que fala, né? Um texto, alguma coisa assim que ajude a gente a entrar nessa conexão. E depois é oferecido um material para a gente fazer um trabalho artístico, um material expressivo, pode ser colagem, pode ser com tinta, pode ser até com teatro, a gente pode se travestir lá com aqueles recursos que tem a chapéu, a gente veste um personagem. Então, os da criança, a gente até os doces entram nessa coisa da criança. Então, a gente usa recursos expressivos para criar. A gente cria o que chega na hora. E esse que chega na hora, ele é muito uma linguagem interna da gente. Então, o arte-terapeuta, ele faz essa mediação. Ele passou essa consigna do que vai ser feito, e aí cada um faz o seu trabalho e a gente aprende fazendo. Então, cada um faz o seu trabalho e dentro daquilo que foi expressado, ele começa a conversar com a gente. A gente fala o que sentiu, você presta atenção até nas partes do corpo que se manifestam, às vezes uma parte dá um calor, né? Ou então você visualiza símbolos também de acordo com parte do corpo. São várias atividades propostas sempre usando a arte para introspectar e para expressar. E aí nisso ele vai conversando e puxando que a gente fale, e cada pessoa é única. Cada pessoa tem suas próprias vivências e referências. Então, assim, de acordo com o que aquilo representa para mim, é que a gente vai conversar e elaborar. E eu vi coisas acontecendo comigo, que eu não sei o tempo como é que está, se isso vai dar tempo, coisas acontecendo que eu fiquei maravilhada. Eu fiquei maravilhada e fui até o final da arte-terapia. Não pensava, igual não pensava em ser livro, não pensava em ir até o final, em fazer o trabalho com mães que tinham perdido o filho, que a essa altura eu já conhecia mães para eu poder fazer esses grupos, essas vivências, sou muito grata a elas, né? Porque assim, eu constatei coisas e consegui comprovar na teoria e nas vivências. E achei fantástico, assim, foi um presente. Então, você chegou a terminar a formação de arte-terapia, que veio para você num momento que você já estava assim, elaborando, né, o luto, e veio como de uma forma bem assim, pontual, né? Você ali na livraria pegou o livro e aqui... Lá em 2007 eu peguei esse livro na mão. Escolhi foi esse Arte-Terapia. Como é que as coisas funcionam. Mas conta alguma história assim que você falou da arte-terapia. Tem uma história curiosa, uma experiência sua até engraçada, ou lúdica, ou bem interna, que você possa falar aqui com a gente? Eu te contei uma que entrou um chuveiro na história, né? Eu vou te contar uma outra, porque aí você fica sabendo duas, né? Depois, se der, eu conto a outra. Eu estava construindo com uma tela de pintura. É bom porque a gente fala até do material. Eu tinha contas, tinha grãos, tinha feijão, tinha milho de pipoca. Eu tinha vários grãos para trabalhar e contas coloridas. E eu estava construindo a minha árvore nessa tela pequenininha. Poderia ser um material grande. Naquele momento era uma tela pequena. E à medida que eu ia pensando nas minhas raízes, aí eu construía as raízes com feijão, fui pensando na minha história. E é tudo em silêncio, a gente está realmente bem introspectivo. Quando eu pensei nos frutos, e aí eu tinha posto ervilha representando a copa da árvore. Quando eu pensei nos frutos, eu não me lembro se eu estava pensando também em trabalho, alguma coisa assim. Eu sei que quando eu fui pensar especificamente nos meus filhos, eu tinha pego as contas. Por isso que eu sei que frutos eu peguei mais do que 2 contas, tinha pego mais. Mas assim, eu peguei as contas vermelhas e fui botar os frutos. Aí eu pensei no meu mais velho, né, Filipe, botei. E quando eu pensei no Hugo, caiu uma conta e essa conta era transparente. Uhum. Então, assim, eu fiquei maravilhada assim, porque dizem que nada é por acaso, né?
Poderia ser uma coincidência, ok, só que essas coincidências, elas fazem a gente falar a respeito. Eu podia estar precisando falar daquilo, me fazer bem falar daquilo, né? Então, a associação ela é conforme o paciente, conforme a pessoa mesmo. Na hora que aquela conta caiu fora da árvore, ainda por cima, eu falei, caramba, Uhum. porque eu tinha certeza que eu só tinha pego contas vermelhas. Aí eu estou botando na árvore. Ela cai, uma conta transparente, etérea, né? E fora da árvore. Então, assim, esse é um exemplo. Depois eu te contei a história do chuveiro. Não sei se dá tempo de contar aqui. Vamos, vamos. Vamos? Tá. Então, primeiro teve assim uma mandala que nós fizemos. Acho que essa parte eu não te falei. É uma mandala que era feita com linhas e eu pensava nas pessoas que fizeram parte da minha vida, que eram importantes para mim. Aham. Então, eu fui fazendo com lã colorida, cada pessoa. Depois que eu fiz essa mandala, isso foi nas primeiras sessões lá da arte-terapia. A minha professora perguntou, quem é a lã vermelha? Eu falei, o Hugo, por quê? É a única lã que volta para o centro. Eu tinha, todas elas estavam voltadas para fora. Esta lã voltada para centro. Aí Que eu você fez também não me dei conta. invertida. Hã? Como se você estivesse fazendo invertida. Eu fui fazendo assim. O movimento era esse. Elas iam para fora. Mas ela, em vez de ficar para fora, ela tá solta, né? Todas estavam soltas, mas elas iam para fora. E essa estava para dentro. Ela estava voltando ao centro. Aham. E essa mandalinha, depois nós colocamos num papel grande, pardo, e trabalhamos com colagem. E eu tinha trazido ali todas as colagens de elementos de natureza. Tem a consigna, que eu até entendi errado, mas diz que a gente entende errado é porque é aquilo mesmo. Tudo que acontece é aquilo mesmo. É. E aí eu tinha posto todos aqueles elementos e colei, e de repente eu olhei aquela imagem e eu mesma me questionei. Isso foi no início da formação. Você Uhum. vê que estava muito nítido, porque às vezes a gente não se dá conta e é alguém que questiona, né? Sim. Aí eu olhei aquela imagem, eu falei, caramba, por que que esse menino era um menino no chuveiro? Eu falei, por que que esse menino está aqui? Se eu só coloquei elemento da natureza, tinha muita água. Água é emoção também, né? Tinha muito verde, tinha muita água. Eu falei, o que que esse menino no chuveiro está fazendo aqui? E assim, tudo bem, o menino a gente pode pensar que é Hugo, né? Mas o chuveiro é que eu fiquei assim, bem Obrigada. encasquetada. Aí eu me dei conta, o bacana é isso, a gente tem que se perguntar, autoconhecimento é isso, a gente vai se perguntando e chega a resposta, né? Aí eu me dei conta que ele ficou uma semana no CTI, eu dormi na casa de amigos, perto do hospital, e o meu momento de estar sozinha mesmo, e chorar até, que eu quisesse chorar, porque o outro era o quarto ao lado deles, né? Era o chuveiro. Então, assim, eu comecei, nesse momento, uma interação no chuveiro muito boa, que eu digo que a interação até com Nossa Senhora, porque depois, quando eu voltei para casa, como era bala perdida, a repórter me procurava para fazer entrevista. Uhum. E assim, na semana que ele estava aí, era ele. Não, entrevista, não sabia nem quem eu era, ninguém conseguiu descobrir eu chegando no hospital quem eu era. Aí eu falei, até a madrinha falou o que eu tinha dito, né? Se quiserem publicar, publiquem orações. Então depois surgiram essa questão assim de entrevista e eu não queria dar para programa sensacionalista. Se fosse, já que eu estava passando por aquilo, se fosse alguma reportagem que fizesse sentido, que pudesse ajudar as pessoas, ok. Então era no chuveiro que eu ia rezar e eu já uma conexão com Nossa Senhora muito forte, porque esse movimento dele teve muitas coincidências, aquelas coincidências também, muito sincronismo, muita coisa aconteceu. Da outra live, se quiser que eu fale sobre essas coincidências. Ah, esse Então era rende, né? rende, muita coisa muito bonita. Isso também me fortaleceu. Observar esses sincronismos, essas coisas que pareciam assim sinais, para quem acredita ou não,
parecendo que queriam mostrar que, apesar do caos, parece que está tudo sob controle. Apesar do aparente caos, as coisas estão sob controle. Então, a minha conexão era o chuveiro, e aí caiu a ficha do chuveiro lá na arte terapia. É curioso pensar também que eu acho que na vida a gente recebe sempre vários sinais, sempre há vários símbolos, e depende muito de como a gente está no momento, tanto de conexão, mas de pensamento, né, de consciência, quanto na emoção. Porque a gente tem que estar aberto a isso também, né? Estar É aberto a tão bonito. observar. E eu acho que você foi construindo esse seu caminho, né? Esse seu processo devagar, mas sempre numa evolução para você também ficar aberta a observar esses símbolos, esses momentos e esses detalhes que às vezes passariam despercebidos. Mas E passam. como você Deve ter passado coisa. como você estava sensível, como você estava observando até novas coisas na sua vida que estavam se abrindo, né? O livro, as ilustrações, o lançamento do livro, quando você falou que gestou e fez o código de barra, o SBN, e depois teve o projeto de dar um livro de graça, né, para a causa. Então, acho que isso tudo foi se construindo, né, aos poucos, e você foi se fortalecendo, né, sabendo que o seu amigo está ali do seu lado nesse tempo todo, realmente, né, presente com você, e É, essas simbologias, né, o chuveiro como um momento muito privado, e a água também um elemento muito forte, né, um elemento de limpeza, de renovação. Então, acho que teve essa observação fina e sua, delicada, e de se trabalhar, né? Que eu acho que muita gente não consegue, né? Uma coisa que requer muito, né, da gente, principalmente com uma questão delicada como a sua, né? Emocional como a sua. Mas é, para eu acho que eu fui abençoada com algumas coisas que a gente não vai ter tempo assim de falar. Apesar de, né? Apesar de, porque foi uma coisa muito forte, intensa, e eu sei que uma semana também faz uma diferença, assim, de poder uma semana estar junto, uhum, perceber o que está acontecendo, elaborar, se despedir, mas assim, é realmente assim, é com mais tempo da gente falar sobre essa questão, é ver bênçãos, apesar de, porque assim, é sim, triste, é muito triste, eu consigo falar e chorar também, depende da hora que eu for falar, aham, mas assim, sim, o lidar com a ausência, né? Porque é uma ausência, mas assim, de certa forma, eu criei uma presença consciente, não é assim, alienada, né? Eu sei assim a falta que faz, e assim, a questão do abraço, como é bom, a gente agora na pandemia não pode abraçar, né? Mas assim, como o abraço faz falta, estar junto, falar, conversar, mas sim. assim, diante de tantas coisas assim, eu acho que, sei lá, que aconteceram e foram me preparando mesmo, e me fortificando. Com E certeza. estrutura, depois eu fui estudar arte terapia, depois eu vi que eu tinha realmente aqui me estruturado. Acabei trazendo ali de coautor, né? Porque quando eu trago os desenhos dele, e ele era o maior incentivador meu na literatura. Esses pequenininhos desenhos dele. Todos os desenhos a lápis e caneta são dele que eu integrei. Então, depois eu fui estudar arte terapia, eu vi quanta coisa aí que eu acabei fazendo intuitivamente. Eu integrei, eu criei uma estrutura, né? A estrutura livro foi a estrutura que me estruturou. E Sim, esses desenhos integrados, olha o detalhezinho. Esse sim. aqui é no livro. No livro, os desenhos que enfeitam, ou a bandeirinha que está lá em cima, o desenho é dele. Se a bandeirinha é dobrada, eu tratei no Photoshop e coloquei ali. Então, assim, tem uma ressignificação, né? Dá uma nova função para os desenhos e, nossa, e ampliar, porque vai para o mundo mesmo, né? Sim. Não, isso é muito importante, né? E ele
ficou ativo, né? Apesar de não presente, mas o desenho dele, o trabalho dele, né? As coisas que ele deixou ficaram ativas junto com você, fazendo junto esse projeto, né? Como você falou, como uma coautoria, né? Ele esteve presente, né? Em todo esse momento. É, acabou sendo perpetuado, né? Isso, com certeza. E parabéns por você, por ter essa trajetória lindíssima, né? Que, apesar de, né, muito triste, é trágica, mas você conseguiu com a sua força, né? Com uma força interior que eu nem posso imaginar, mas fazer o que a história se perpetue, ajudar mais pessoas, divulgar a sua palavra, a sua arte, né? E tocar outros corações aí. Então, Eu pretendo ver ainda outras formas assim dessa ajuda, né? Desse ajudar. com certeza, não pare, não pare. E, Sandra, vamos chegar num momento final para a gente fazer as rapidinhas aqui, para você dar umas dicas, falar com o pessoal as suas referências. E vamos começar uma indicação de um livro que te marcou. Não é livro para trabalho, né? É um Não, livro que fez a diferença, você comentou. As Sete Leis Espirituais do Sucesso. Eu li esse livro na época que eu estava elaborando essas minhas vontades de me jogar para o mundo com a ilustração. As Sete Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. ia perguntar de quem que é. Legal, legal. E uma história de vida que te chamou muito a atenção. Não necessariamente não um livro, uma biografia, mas assim, uma história de vida forte que você olha e fala, cara, eu vou me inspirar aqui, né, nessa pessoa, nessa história de vida. Histórias de vida eu citaria algumas, são todas mulheres, são mães que perderam filho, que ressignificaram e ressignificaram até ajudando outras pessoas. Uhum. E duas outras pessoas também que me veem que é um outro tipo de luto, de perda, uma em relação à doença, como é que deu a volta por cima, outra psicóloga também, diante das questões dela, ela ajudando outras pessoas. Mas como você me pede um nome, eu vou te falar da Irmã Dulce. Vou falar de uma referência assim. Uhum. Legal, interessante. E ilustrar para você é o quê? Assim, em uma palavra, ilustração é Fluir, fluir, fluir. fluir. E se você Essa deu uma palavrinha curta, ó. Se você pudesse tomar um café, passar uma tarde com alguém num café, vivo ou morto, para trocar uma ideia, para conversar, quem que você escolheria? Nossa Senhora, E eu Maria, ia perguntar bastante coisa, né, para ela, porque ia eu não... bater um papão. É porque você tinha comentado uma artista, uma pessoa artista. Eu diria Mary Louise Gay, é uma canadense. Tem alguns artistas que eles têm uma delicadeza assim no escrever também, o trabalho de aquarela, o traço é lindo, mas a Mary Louise Gay, ela escreve com uma ternura, assim, são dois irmãos, a mais velha a paciência que tem com o menino, então citaria ela, mas se você não falou que é um artista, você pode ser qualquer pessoa, vamos embora, vamos conversar com Nossa Senhora. E você gostaria de deixar, assim, qual o legado da sua vida? O que você gostaria, assim, as pessoas olhassem e falassem, nossa, a Sandra significa isso, a Sandra é isso para mim. O que você Bom, gostaria eu de... me emocionei, ai meu Deus do céu, porque eu pensei numa palavra, eu pensei no amor. Aham, Mas aí você foi de lembrar da Sandra com isso, aí eu me emocionei, porque assim, eu acho que o amor, ele tudo pode. sim, A gente verdade. consegue transformar, consegue modificar, ressignificar e inclusive essa questão que muita gente briga com a palavra superação, porque não é uma superação, a cicatriz está ali, né? Mas é uma forma de reconquista, Sim, reconquista de tudo. Eu acho que é o amor. sim. É um Não, eu acho legado que eu gostaria de deixar, eu gostaria de conseguir passar isso. não, é uma das palavras, eu acho que um dos sentimentos mais fortes, né? Porque transforma, preenche, ele vai é uma palavra que vai fazendo muito mais É,
E traz muito para a ação, para o verbo, né? Para o É, amar. é Então, verdade. E ele traz todos os outros, né? Se a gente falar de é, carinho, de respeito, empatia, aceitação, tá tudo dentro do amor, tá tudo ali, exatamente. sintetizado. E roubando do tempo, eu digo que uma briga minha, uma coisa que eu acho que eu preciso trabalhar, que seria um legado, é isso. É, o que é percebido, e eu consegui comprovar nesse artigo sobre o luto na arte-terapia, é que o amor que você sente por quem se foi é medido pelo tanto que você se afunda. Então, isso seria uma briga minha para mostrar o contrário. Esse amor pode ser tão forte, tão grande, que você renasce ali, né? Renasce das cinzas, se fortalece dentro do amor. Então, por isso que quando você falou de legado, eu pensei nisso, porque eu trouxe isso para o artigo e é uma coisa muito cultural, que foi constatado ali nos trabalhos que eu fiz com as mães, que existe uma cobrança que você se afunde, porque por mais que as pessoas queiram te ver bem, existe uma coisa estrutural que a mídia, eu Uhum. poderia citar exemplos da mídia fazendo isso, que a mídia ela fortalece que você tem que se afundar. Então, se você perdeu alguém, você quer se reestruturar, você é meio impelido a isso. Você tem que permanecer. É medido pelo tanto que você se afunda. Então, é renascer, é esse amor ressignificado. Eu gostaria que fosse um legado mesmo. Sim. E de repente não é medida do quanto você se afunda, mas estando lá é medida da força para você se levantar, de repente, né? Esse que é Sim, o. é você ali no fundo você pega o impulso e vai, mas eu digo assim, em relação à sociedade, estimulado pela mídia. Se é uma escolha pessoal, a gente tem que respeitar, cada um tem seu momento, né? Mas, assim, em termos de sociedade e cobrança, essa pessoa tem esse movimento do ir para fora, eu acho importante, porque não ajuda ninguém. A pessoa sai do trabalho, a pessoa se separa, perde família, emprego, enfim. Eu gostaria de deixar esse legado do poder transformador do amor, porque existe isso. As mães às vezes precisam desse aval, porque em volta ela não tem esse aval, entendeu? Então eu gostaria de que esse amor pudesse ser medido pela ser tão grande que você, não sei se eu consegui me explicar. Viu? Foi ótimo. Falou a palavra mais forte que a gente tem aí na nossa língua. E daqui a 10 anos, como é que você se vê, Sandra, como ilustradora, como artista, e que você vislumbra aí pela frente? Nossa Senhora, daqui a 10 anos eu queria ter, você será convidada, que você mora em Niterói também. Eu queria ter um grande espaço, grande, claro, amplo, aberto, com literatura, com arte, para a gente trocar, para trazer crianças, assim, e até adolescentes, e ter essa troca, assim, incentivando, ensinando esse ofício. Não só eu, mas todo mundo junto. Aham. Transmitindo os saberes, né? Trocando esses saberes e reformulando um pouquinho a nossa sociedade, trazendo para os outros os saberes também. Iria ser ótimo. Eu vou estar lá. Se me convidar, já Daqui estou a indo. 10 anos, vou Já botar na minha agenda. natural. Hoje, daqui a 10. Sim, é um espaço mágico. Se a gente puder fazer isso tudo, Isso. E a última, transformador. Sandra, para a gente terminar, um conselho para uma pessoa que queira começar agora, que está começando na ilustração e está com foco, né, na ilustração infantil, uma pessoa jovem ou não, né? Porque pode começar a qualquer idade, né? Sempre é tempo. O Isso. conselho é procurar estar presente nos eventos, se é de literatura, na literatura, se não os outros caminhos em relação à arte, né? Mas Aham. estar presente nos eventos, estar conhecendo escritores, ilustradores, editores, estar buscando pesquisa, estudo, se aprimorar, não desistir, se realmente quiser isso, insistir, porque às vezes as coisas demoram mesmo um pouco, mas tem esse tempo da gente maturar, né? Isso. Então, o Se network quiser me contatar, está o presente. network, sim,
Sim, e é devagarzinho mesmo. E é importante também participar. Eu comecei, antes de publicar, participei de lista de ilustradores. Uhum. Então, assim, recebi dicas sobre contratos, porque tem contratos leoninos que se fala, dicas sobre valores, como começar a criar portfólio. Então, isso tudo é importante. E daí começar, hoje em dia a internet facilita mais ainda essa divulgação, né, de E, trabalhos, de portfólio. com certeza. A amplitude que a gente pode ter, né, com as redes sociais e de graça, fazendo, né, um bom trabalho, fazendo uma divulgação, acho que a gente consegue ir muito mais longe né, do que antigamente, né? Muito bom. Você falou de amplitude, Oi? É um momento muito propício, né? É, eu pensei justamente, você falou em amplitude, me veio ampliar repertório, Aham. ver outros artistas, é, museus, pinturas, trabalhos e ler bastante, ler literatura mesmo também ajuda. E Sim. depois começar, quando já tiver assim, alguma coisa estruturada, começar a mandar para as editoras, né? Ver qual editora se aplica, se encaixa naquele tipo de trabalho, Aham. telefonar, ver a forma de envio. Maravilha. A gente poderia passar mais uma live aqui falando sobre todo esse processo, né? De colocar A um gente livro. falou de muito assunto, né? Tem, é muito rico, tem muita coisa. Com certeza. Mas, É Sandra, por isso que quando marcam eu pergunto assim, qual é a linha que se quer seguir de técnica, né, do processo de ilustração, como é fazer, mas foi super bacana, super válido. conhecemos um pouquinho mais de você, da sua história bonita, do seu trabalho, né? Você mostrou aí alguns livros, falou, depois eu vou colocar referência aqui para o pessoal. Muito obrigada por ter dividido com a gente e fico super feliz de ter aceito aí o convite. Muito obrigada. Eu queria agradecer ao Obrigada. pessoal que também participou aqui com a gente na live, esteve junto. A live vai ficar salva no IGTV e depois vai para o nosso canal no YouTube para ficar lá também para vocês verem. Muito obrigada, Sandra. Se tiver alguma mensagem final para o pessoal, quiser passar também o seu contato, onde as pessoas te encontram, fica à vontade. O Ronca fica mais fácil, né? sandraronca.com.br e no meu site tem um link muito bacana que é sobre as técnicas de ilustração em vídeos, né? Tem uma entrevista que eu dei para a TV Senado falando sobre o Tem um Amigo. Então, o tipo de ilustração, livros, está tudo ali. Esse Tem um Amigo realmente é um livro que eu publiquei, então a compra é comigo, e os outros eu procurei fazer link para as editoras. Aham. Não, então tá Muito joia. obrigada a você, parabéns pelo seu trabalho. Olha, todos os links vão ficar aqui embaixo. Procurem a Sandra, procurem o trabalho dela, venham as maravilhas que ela faz aí. Tentei mostrar um pouquinho hoje nos stories as suas ilustrações, mas todos os links vão estar aqui embaixo. E muito obrigada, Sandra. Travou um pouquinho aqui para mim. Opa, voltou. Olha, perdão, o site está atualizado, isso é importante para quem quer ser ilustrador. Nossa, eu fazia programação de site e acabei ficando com o site desatualizado. Eu simplifiquei agora, o site está bonito e está no modelo pré-pronto, mais fácil de atualizar. Então é isso, gente. Obrigada a quem veio. Que mulher forte, obrigada. A Renata ali. Obrigada, Renata. A Renata que apresentou a gente. A Isso, foi gente vai um dia se conhecer e com quando a certeza. Renata estiver aqui, a gente toma café com ela. Olha, Um beijão. beijo para todos. Beijo, obrigada, Marcela. Tchau, Tchau. pessoal. Obrigada.